Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Você que for encontrando, por favor, vai se colocando de pé. Você que não encontrou também, se coloque de pé. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim o texto: interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Eu vou repetir essa última frase aqui para você tomar posse em nome de Jesus, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, coloque suas duas mãos no coração. Quero orar com você mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra, ó Deus. Que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, que a tua igreja seja edificada pelo Senhor, e principalmente que o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus. Existe uma tônica que se repete por todo o ministério de Jesus. Enquanto o Senhor Jesus estava sobre a terra pregando, falando sobre o reino de Deus, existe algo que sempre acompanhou o ministério de Jesus. E esse algo são os religiosos, os fariseus, os saduceus, que a todo momento tentavam experimentar Jesus e colocar Jesus em ciladas oratórias, em ciladas retóricas, para fazer com que de alguma forma Jesus se contradissesse em relação àquilo que ele estava declarando e ensinando. E aqui nós estamos diante de mais um trecho da palavra de Deus, mais uma passagem da vida de Jesus, onde religiosos se aproximam para tentar de alguma forma se apegar simplesmente àquilo que é falado. Existe algo de muito perigoso quando a igreja simplesmente se desconecta da dimensão espiritual que Deus está derramando sobre ela, para passar a se concentrar, para passar a investir tempo e esforço simplesmente naquilo que a própria igreja pode edificar. Olhe para mim, por favor. O reino de Deus é, em primeiro lugar, um reino espiritual. A igreja é, em primeiro lugar, uma instituição espiritual. Significa que aquilo que Deus derrama sobre a igreja, aquilo que Deus começa a declarar da eternidade e alcança os corações e mentes de cada homem e mulher que são alcançados pela semente da palavra, é muito mais do que uma série de afazeres e compromissos semanais religiosos. Faz parte de quem você está se tornando, com base naquilo que Deus tem se revelado para você. Quem está me entendendo, diga amém. Significa que a dimensão da palavra de Deus, quando é derramada sobre a igreja, ela traz sobre nós algo que é extraordinário e sobrenatural. A palavra de Deus, ela nunca gera simplesmente sementes naturais. A palavra de Deus, ela nunca gera simplesmente frutos que são agarrados a essa terra. Porque a dimensão espiritual do reino de Deus, da sua palavra, quando encontram um coração, uma mente, que estão voltados para aquilo que Deus está fazendo de maneira espiritual na igreja, essa palavra, essa dimensão espiritual, esse reino, eles começam a mover quem nós somos, e nós nos tornamos alinhados com aquilo que o céu está declarando, com aquilo que o céu está fazendo. É por isso que os religiosos não conseguem compreender do que se trata o reino de Deus. Eu quero pregar nessa manhã sobre o reino que ninguém esperava. Na dimensão religiosa judaica da época, o reino de Deus que Jesus apresentou aos religiosos não era o reino que eles esperavam. Porque os religiosos judeus, eles esperavam um Messias político, militar,
que libertasse a nação de Israel do jugo romano. Então o reino de Cristo, o reino espiritual revelado por Jesus, ele não coadunava, ele não estava de acordo com aquilo que as autoridades religiosas esperavam. Em relação aos pagãos, eles nem sabiam que havia um reino pelo qual esperar. Em relação àqueles que estavam sendo alcançados pela pregação de Jesus, havia até mesmo um reino que começava a fazer sentido de acordo com o que Jesus ia falando, e à medida em que ele ia revelando esse reino. Mas toda a revelação do reino de Deus, olhe para mim por favor, toda a revelação do reino de Deus, incompleta, na verdade se torna simplesmente a revelação do teu próprio reino para você. É por isso que quando Jesus num dado momento começou a dizer que ele precisava ser crucificado, ele ia morrer, ele ia padecer, Pedro interpela Jesus e diz: de modo nenhum, Senhor, eu permitirei que isso aconteça. Talvez porque na cabeça de Pedro, ele achava que Jesus iria implantar um reino no qual ele, Pedro, poderia desfrutar de benefícios. Existem 3 dimensões, e essas dimensões elas se repetem ao longo da história. Pessoas que esperam um reino pragmático, um reino simplesmente que vai resolver os teus problemas cotidianos, um reino, um evangelho simplesmente que vai suprir necessidades imediatas. A segunda dimensão, daqueles que nem sabem da necessidade de fazer parte desse reino. E a terceira dimensão, daqueles que simplesmente entram num discurso religioso e passam a considerar que tudo aquilo é suficiente para a sua vida. Ei, olhe para mim, um discurso religioso não é suficiente para você. Um Deus que meramente resolve os seus problemas imediatos não é suficiente para você. Se você vive de maneira alheia a esse reino, sem saber, sem ter expectativa, sem esperar por ele, isso não é suficiente para você. Porque o reino de Deus, quando ele se revela da eternidade para nós, esse é um reino que vai muito além de convenções humanas, vai muito além da nossa religiosidade, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus ativa em você aquilo que nem você sabe que precisa ser ativado. Agora olhe para mim aqui. Eles foram até a pessoa certa. Eles estavam na conjuntura certa, porém, buscando a coisa errada. É muito perigoso para um homem, uma mulher, buscar coisas erradas, quando aquele que é o dono de todas as coisas tem sempre as melhores coisas certas para você. O evangelho não pode ser só alguma coisa que você faz no domingo. O evangelho não pode ser só alguma coisa que você recorre quando as coisas estão dando errado para você. O evangelho não pode ser só uma coisa que vai funcionar para você como um amuleto religioso, para você conseguir conquistar o que você deseja. O evangelho não pode ser um meio através do qual você vai alcançar um objetivo. O evangelho do reino de Deus, ele precisa ser absolutamente tudo o que pauta, o que governa e o que direciona a sua vida. Então eu não sei por que você veio aqui nessa manhã, mas eu vim com muita expectativa a respeito daquilo que Deus tem para fazer. Então se você tem mão, levanta. Se você tem boca, dá glória aí, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia, aleluia. Existem aqueles, aleluia, aleluia. Oh meu Deus, eita, eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Um culto especial como esse. O ambiente do culto, vou abrir um parênteses aqui, ele parece muitas vezes uma montanha russa para nós.
Tem culto que você chora, que você ri, que você se alegra e que você termina introspectivo. Tem culto que joga as suas emoções lá em cima, lá embaixo, toda hora. Só que tudo isso converge, olhe para mim, pelo amor de Deus, para uma dimensão espiritual. Porque o ambiente do culto não pode mover só os seus sentimentos. O ambiente do culto não pode mover só as suas emoções. Porque o ambiente do culto é a revelação do Evangelho de Cristo. E isso toca você em quem você é. Isso toca você naquilo que você tem. Isso toca você na dimensão espiritual que só Deus pode derramar sobre a igreja. O reino não tem aparência exterior. É por isso, irmão, que tem todo tipo de igreja. Tem igreja para quem é mais introspectivo. Tem igreja para quem é mais extrovertido. Tem igreja para quem dá glória. Tem igreja para quem fica em silêncio. Tem igreja para quem gosta de parede preta. Tem igreja para quem gosta de parede branca. Tem igreja para quem gosta de botar terno. Tem igreja para quem não gosta de botar terno. Porque nada disso restringe ou define o que Deus pode ou vai fazer no meio da igreja. Porque a igreja não é uma construção dos homens. A igreja, aleluia, ela é um organismo espiritual revelado por Deus da eternidade para tocar a terra, para tocar você, para tocar a tua família em nome de Jesus. Perguntaram a Jesus: cadê o reino? Talvez você tenha caminhado até hoje buscando assim: cadê o reino? Cadê o reino? Como é que faz para ter o reino? Ele não vem com aparência exterior. Ele não vem com aparência exterior. Ele não vem com aparência exterior. Ele não vem com um método. Ele não vem com um modo de fazer. Ele não vem com uma forma. Ele vem com uma revelação. Ele não vem com uma estratégia. Ele vem com algo do céu derramado sobre a terra. Ele não vem com uma organização específica criada por homens. Ele vem com algo que foi derramado por Deus desde a eternidade. Porque Deus não ordena a igreja de acordo com a dimensão humana. É justamente o contrário. Deus ordena a dimensão humana de acordo com aquilo que o céu está fazendo. Jesus, quando nos ensinou a orar, Ele disse: vocês vão orar assim: seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é no... Significa, sabe o que? Luiz Fernando, o céu é o nosso parâmetro. O céu é o nosso modelo. No céu não entra pecado. Tem até aquela música antiga, né? No céu não entra pecado. Lembra dessa? Não lembro, vocês nunca foram de Assembleia de Deus. O pessoal antigo de Assembleia de Deus, Pedro Paulo já está rindo assim. Irmãos, significa que na igreja não entra pecado? Não é isso que Jesus está falando. Mas o céu fala de perfeição. Pergunto aqui, com base na sua perfeição, qual céu você poderia esperar? Eu não sei você, mas com base em quem eu sou, eu não poderia esperar outra coisa senão condenação eterna. Mas na igreja, aqueles que são salvos, aqueles que estão sendo levados para a eternidade com Deus, isso fala de perfeição. Mas eu nunca consigo alcançar isso. Você nunca consegue alcançar isso. É justamente por isso que a gente precisa de Jesus. Porque aquele que é o perfeito morreu pelos imperfeitos. O justo morreu pelos injustos. Aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu na cruz e que derramou o seu sangue por amor de mim, por amor de você. Então faz algo comigo, pelo amor de Deus. Levanta uma de suas mãos e declara a glória a Deus a Ele aí. Uau! Meu Deus! Oh, aleluia! Ei!
você continua perguntando: cadê o reino? Cadê o reino? Não vem para o lugar certo procurar a pessoa certa para buscar a coisa errada. Tem coisa que Deus não vai te responder porque Ele está te dizendo para você parar de buscar. Não adianta buscar aquilo que não está em alinhamento com o que Deus tem para você. Não adianta procurar, orar, jejuar, clamar por aquilo que Deus não vai derramar como bênção sobre a sua vida. Existem orações que Deus simplesmente responde com o silêncio. Algumas delas para preparar você para aquilo que Ele já reservou te aguardando. Em outras dessas situações, Deus responde simplesmente com não. Porque não adianta orar fervorosamente por aquilo que vai te afastar da presença de Deus. Não adianta participar de campanha, jejum, oração, culto de campanha. Não adianta não, por aquilo que não está em alinhamento com aquilo que Deus vai derramar sobre você. Cadê o reino? Ele não vem com aparência externa. Não adianta buscar uma coisa que vai apontar para o reino. Sabe o que aponta para o reino? Paulo diz: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é algo que alguém diz para você: olha, a partir de hoje. Não. Você não está entendendo. Não tem aparência externa, porque o externo não tem capacidade de mudar o que está no interior. Ai meu Deus, mas aquilo que é gerado de dentro, aquilo que sai, aquilo que eclode, aquilo que extravasa, tem todo o poder para modificar não só o interior, como também o exterior. É por isso que quem chega até Jesus, Jesus começa a transformar. Essa pessoa era mentirosa e agora não mente mais. Essa pessoa era adúltera e agora não adultera mais. Essa pessoa era agarrada a pecados de estimação, e porque foi liberta pelo Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, essa pessoa vive e uma vida em abundância em nome de Jesus. Ei, olhe para mim, isso é muito mais do que uma religião, gente. Isso é muito mais do que um discurso religioso. O reino não vem com aparência externa. Alguém vai dizer: ó, tá ali. Alguém vai dizer: ó, tá aqui. E eu já vou dizer para você que é membro dessa casa: não entra com discurso de ó, lá na igreja. Não, lá na igreja o negócio é diferente. Não entra nessa não. Porque se o negócio aqui for diferente, é simplesmente uma visão que a gente está fazendo. Aqui tem que ser igual à palavra. Porque o reino de Deus só é manifestado dentro de nós quando nós manifestamos aquilo que Deus já revelou para a igreja. E o nome disso é Bíblia Sagrada. O nome disso é Palavra de Deus. O nome disso é a palavra revelada. Porque Deus preferiu se revelar, Guilherme, através da palavra. Porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele, só Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. A Ele, pois, a glória eternamente. Aquele a quem nós viemos adorar nessa manhã, aquele que está presente aqui, aquele que não está preso no madeiro, aquele que ao terceiro dia ressuscitou.
aqui. Ele é aquele que nos capacita a viver um reino que está dentro de nós.